Fala, meu povo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do História a Motor. Eu sou o Léo Alves. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua paciência de permanecer aqui nesse canal. Tive alguns contratempos e o canal ficou um pouco parado, mas vamos retomar e já vamos aqui com um assunto bastante polêmico. Você está vendo aqui, ó, aqui desse lado, a foto de Felipe Massa no GP de Singapura. Por quê? Porque esse é o GP da discórdia. Deixa eu tirar um pouquinho aqui, ó. Pronto, assim dá pra ver. E o Massa processou meio mundo, né? Processou a FIA, processou a Fórmula 1, processou a FOM, acho que até o Bernie Eccleston, se eu não me engano, porque ano passado o Bernie Eccleston deu uma declaração para um site especializado em Fórmula 1, falando que desde 2008 ele tinha, juntamente com o Max Mosley, conhecimento. Max Mosley, na época, presidente da FIA, né? Max Mosley que já faleceu, então, portanto, ele não pode nem responder se isso é verdade ou não. Mas o Bernie disse nessa entrevista que ele sabia sim que o GP de Singapura de 2008 tinha sido fraudado, né? Para quem não se lembra, naquele GP em 2008, o Massa era líder e na 12ª volta, se não me falha a memória, o Nelsinho Piquet, também brasileiro, que na época competia pela Renault, bateu de propósito, de um jeito muito estranho, mas ele bate ali sozinho, provoca a entrada do safety car, e com isso o companheiro dele, Fernando Alonso, que já corria na Fórmula 1 nessa época, inclusive em 2008 o Alonso já estava na sua 8ª temporada de Fórmula 1, na verdade 7ª porque o Alonso não corre em 2002, né? É isso, mas o Alonso estreia na Fórmula 1 em 2001, então se você é mais novo, saiba que o Alonso tem muito tempo já na categoria. O Alonso então entrou para fazer a parada dele, e com isso, na verdade, o Alonso tinha entrado 2 voltas antes da batida do Nelsinho. O Nelsinho bate, o Alonso já tinha feito pit stop, e aí todo mundo aproveitou, né, aquela intervenção do safety car para fazer a sua parada. Aquela era a primeira corrida em Singapura, então ninguém sabia direito ainda se ia ser uma parada, se iam ser duas. Naquela época tinha o reabastecimento, né? Por isso que você está vendo o carro do Massa aqui nessa foto no site do Auto Mais, né? Que é o texto que eu fiz. Inclusive, o link para esse texto está aqui na descrição. Naquela época tinha reabastecimento, então as estratégias eram mais variadas que hoje em dia, né? Que a gente só tem troca de pneus na Fórmula 1. Mas só para retomar a história, então, todo mundo para. O Alonso, que não tinha parado, acaba voltando. No momento da parada, ele não volta na frente, ele acaba assumindo a liderança um pouco depois. Mas enfim, ele estava lá para trás, estava 11º, 12º por aí, e ele pula para as primeiras posições e depois assume a ponta e ganha a corrida. E o Massa, que era líder da prova, para no momento do safety car, da batida do Nelsinho. E aí a Ferrari comete um erro gravíssimo envolvendo essa peça aqui, a mangueira de reabastecimento. A mangueira fica presa, né? A Ferrari libera o carro do Massa antes, e aí com isso o Massa perde muitas posições, volta só em 18º, né? Volta lá para trás, acaba em 13º, né? Portanto, sem somar pontos. Naquela época, os 8 primeiros somavam pontos, tá? Hoje em dia são os 10 primeiros, naquela época eram os 8, mas mesmo assim, em 13º, o Massa não somaria ponto nem hoje em dia, quanto mais naquela época. E aqui no texto eu explico um pouquinho, né, dessa história, relembro o rolo da batida e tudo mais, né? Inclusive esse belíssimo Ferrari F2008, que foi o carro que o Massa guiou naquela temporada. E aí o GP de Singapura foi uma das últimas etapas daquele ano. Ainda tiveram mais algumas, teve Japão, e o campeonato se decide aqui no Brasil, quando na última curva da última etapa, o Massa ganhando a corrida. Para ele ser campeão, ele precisava vencer e torcer para o Hamilton ser de 6º lugar para trás. O Hamilton em 5º seria campeão ainda, por um ponto, como foi. E naquele momento que o Massa cruza a linha de chegada, o Hamilton, que na época era piloto da McLaren, e ainda em aquela era apenas a segunda temporada do Hamilton na Fórmula 1. E aí, por 38 segundos, o Massa foi campeão do mundo, porque o Hamilton estava em 6º quando o Massa ganha a corrida. Só que até chegar na linha de chegada, né? Até o Hamilton cruzar a bandeirada, vamos dizer assim, o Timo Glock, que estava na frente dele, o Timo Glock não tinha parado naquele final, porque tava um chove não molha aquele dia em Interlagos, foi uma corrida completamente maluca. E o Glock optou, ele e a Toyota
optaram por não parar para ver se conseguiam ficar, né, numa posição melhor. E na última volta a chuva deu uma apertada e o Glock não conseguiu segurar, mesmo com pneus. Por estar com pneus slicks. O Hamilton estava com pneus intermediários, então passou o Hamilton, passou o Vettel pelo Glock, assim, no mesmo momento. E aí o Hamilton assumiu o quinto lugar e com isso foi campeão por 1 ponto. Tá. Na época, a gente não imaginava que o GP de Singapura tinha passado por essa fraude, né? Algumas pessoas desconfiavam, porque tinham achado muito estranha a batida do Nelsinho e tudo mais, e ainda mais que beneficiou diretamente o Alonso. Mas o que acontece? A corrida seguinte ao GP de Singapura foi o GP do Japão. E o Alonso ganhou também aquela corrida. E aquela corrida ele ganhou por méritos, tá? Não teve nenhuma falcatrua. Então isso deu uma abafada nos discursos conspiracionistas, vamos dizer assim. Até que em 2009 o Nelsinho é demitido da Renault e decide colocar a boca no trombone, dedurar todo mundo, falar que foi armado mesmo, e ele tinha provas disso. E aí então a Fórmula 1 decide punir o Flávio Briatore, que era na época o chefe da Renault, bane ele do esporte, depois desbaniu, mas na época ele foi banido. Vários outros membros ali da Renault acabaram sendo punidos, né, por conta dessa falcatrua toda. E desde então o Massa sempre deu algumas declarações falando, poxa, foi roubado, poxa, eu fui prejudicado, e piriri pororó. Mas com esse novo depoimento do Bernie Ecclestone no ano passado, o Massa decidiu então entrar com uma ação legal, abrir um processo. Se não conseguir o título de 2008, que ele tenha ao menos uma compensação financeira pelas perdas que ele teve por ter perdido o campeonato com uma corrida fraudada. E em setembro, por aí mais ou menos do ano passado, ele tinha dado entrada no processo e tudo mais, aí tinha alguns trâmites ali. E agora, nessa semana, a gente soube que isso de fato virou um processo, né? Agora o Massa de fato está processando Fórmula 1, FOM, né, que controla a Fórmula 1, a própria FIA, por conta disso. Pois bem, a pergunta que eu deixo é, afinal, o Massa merece ou não merece o título de 2008? E eu vou deixar aqui a minha opinião e eu peço para que você deixe também um comentário dizendo o que você acha dessa história, se você acha que o Massa tem direito, se o Massa não tem direito. Eu acho que o Massa tem todo o direito do mundo de tentar algo, tá? Isso é um direito que qualquer pessoa tem. Se ele deve ou não ser declarado campeão, aí é uma outra história. Eu particularmente acho que não. Por quê? Se o beneficiado da corrida de Singapura tivesse sido o Hamilton, tudo bem, eu estaria plenamente de acordo o título ser tirado do Lewis Hamilton. Acontece que o Hamilton também foi vítima naquela história. Tirando o Alonso, todos os outros pilotos, e o Nelsinho, obviamente, todos os outros pilotos foram prejudicados. Porque se fosse uma batida que aconteceu, o Alonso parasse junto ali com o pelotão, não tivesse nessa estratégia maluca, totalmente diferente, muito provavelmente teria sido outro piloto vencedor, talvez até o próprio Hamilton, porque o Hamilton terminou em terceiro naquela corrida. Ele poderia ter ganhado aquela prova. E então, dentro desse cenário, eu não considero justo o Massa ter esse título. E se dividirem o título? Gente, na boa. Não cabe. Não cabe isso. E tem outros fatores também. A corrida de Singapura, ela foi um elemento daquele campeonato. A Ferrari errou em outros momentos com o Felipe. E o Felipe também cometeu erros cruciais naquele campeonato. Na primeira etapa, na Austrália, o motor do Massa quebrou e ele abandonou a corrida. Na segunda etapa, na Malásia, o Massa era segundo. E na verdade, o motor não errou, não falhou, não. Ele errou. O Massa cometeu um erro, rodou sozinho quando estava perseguindo o Raikkonen, que na época era seu companheiro de equipe, e acabou abandonando a prova. Só nessa ele teria mais 8 pontos. Lembrando, ele perdeu por 1 ponto. Em Mônaco,
a Ferrari errou na estratégia ali dos pneus e o Massa acabou ficando em terceiro, sendo que ele era pole e tinha plenas condições de ganhar aquela corrida. O Hamilton acabou vencendo. Então aí a gente já conta mais 4 pontos que eles perderam, que ele perdeu, né? Mas para mim a corrida assim que define é, os méritos de quem deveria ser campeão naquela temporada e quem não deveria é o GP da Inglaterra de 2008, porque foi uma atuação majestosa do Hamilton debaixo da chuva. Consegue ganhar, sendo que o Heikki Kovalainen, que era o companheiro dele, foi o pole. Ele consegue vencer, consegue superar o companheiro e os outros pilotos. E o Massa não se entende com o carro e ele roda 5 vezes naquela corrida. E aí, depois na Hungria, o Massa liderava com folga, uma das melhores corridas que o Massa fez na vida. Ele faz uma largada sensacional, sai de terceiro para primeiro na primeira curva e o motor dele explode, faltando 3 voltas para acabar e acaba não pontuando, né? E era uma corrida que tinha tudo favorável a ele, porque o Hamilton teve um furo no pneu, caiu lá para trás, acho que o Hamilton estava em décimo quando o Massa abandona. E aí acaba sendo um desastre, porque era uma corrida que iria somar um caminhão de pontos, ia provavelmente assumir a liderança do campeonato, e de repente ele fica sem nada por uma falha no motor do carro dele. Então é óbvio que o Hamilton também cometeu muitos erros naquele campeonato. Foi um campeonato que os dois erraram muito, né? O Hamilton estava na segunda temporada dele só, como eu disse. O Massa também era jovem. E acabou que o Lewis Hamilton foi campeão. Eu acho que o Massa ele tem uma carreira muito bonita. Não só na Fórmula 1, não só na Ferrari. Né? A gente acha que ele poderia ter tido um pouco mais de brilho, né? O Rubinho teve 2 vice-campeonatos, mas o Massa de fato brigou por um título, né? E até a última corrida, até a última curva. Se o Massa tivesse sido campeão em 2008, teria sido épico, teria sido fantástico. Ele campeão em Interlagos, isso é algo assim muito raro, um piloto ser campeão no seu GP de casa. Seria algo assim fantástico, Interlagos viria abaixo, seria uma festa danada. Mas ele não foi. E hoje, 16 anos quase depois, ele requerer esse título, eu acho que pelo histórico que o Massa tem, pela carreira que ele tem, não é bom para um esportista você ser campeão pela decisão de um juiz e não pelo que foi decidido na pista. O fato é que a FIA e a Fórmula 1 poderiam até saber dessa história em 2008. E o Flávio Gomes, ele fala que no GP Brasil de 2008, no GP da decisão do título, o Nelsinho e o Nelson Piquet, tricampeão, pai do Nelson, chegaram a chamar o pessoal da FIA, da Fórmula 1, o Charles Whiting, que na época era diretor de prova da Fórmula 1, que já faleceu também, e disse que eles queriam denunciar o que aconteceu em Singapura. O Charles Whiting, então, pede para que eles façam uma denúncia. E eles não fizeram nenhuma denúncia. Foram denunciar só no ano seguinte, 2009. Depois que um campeonato é encerrado, a FIA, a Fórmula 1, não costumam mexer no resultado dele. Na realidade, isso nunca aconteceu na história. Só teve alguns casos na história que alguns pilotos foram desclassificados e o que eu acho que deveria acontecer particularmente era isso. Não tem como anular a corrida inteira, porque seria injusto com todo mundo que participou daquela corrida. Eu acho que o mais certo que a FIA poderia fazer seria anular a vitória do Alonso. Olha, não teve vencedor. Tá? Que nem aconteceu no caso de doping lá do... Meu Deus, esqueci o nome dele. Daquele ciclista, do Lance Armstrong, que ganhou 7 vezes, se eu não me engano, a volta da França, né? E quando souberam do escândalo de doping dele, anularam todos os vencedores. Não tem vencedor por 7 edições da Tour de France. Meu francês está ótimo. Mas ele foi desclassificado ali da vitória e outros ciclistas também estavam envolvidos, então não tem vencedor. Porque não seria justo com ninguém dar a vitória para outra pessoa. Até porque, se banirem o Alonso da corrida e derem a vitória para quem ficou em segundo, que se eu não me engano foi o Nico Rosberg, posso estar enganado agora, mas enfim, seja quem for que ficou em segundo lugar, quem herdasse aquela vitória ia favorecer ainda mais o Hamilton. O Hamilton ia ter mais pontos no final da história.
Então o Massa, ele sempre pediu o anulamento daquela corrida. Ele queria que a corrida fosse cancelada, que simplesmente não contasse os pontos dali. Aí ele teria os pontos suficientes para ser campeão. Sinceramente, isso nunca aconteceu na Fórmula 1 e eu acho que não vai acontecer. A gente ainda não sabe o que vai acontecer no processo, é só o começo de toda essa história, né? Mas, particularmente, eu acho muito difícil o Massa ser declarado campeão de 2008. E eu, como brasileiro, como fã da Fórmula 1, como admirador do Massa também, não gostaria que ele e que o Brasil voltasse a ser campeão da Fórmula 1 dessa forma. Se a gente tiver a chance de voltar a ter um piloto campeão da categoria máxima do automobilismo, que seja nas pistas, assim como foi o Senna, assim como foi o Piquet e assim como foi o Fittipaldi. Mas não nos tribunais. Beleza? Mas essa é apenas a minha opinião. Eu acho que a corrida de Singapura, obviamente, contribui para o resultado final do campeonato. O Massa tem sim todo o direito de recorrer, de fazer o que ele bem entender, mas eu não acho que ele deve ser declarado campeão. Eu não acho justo, nem com o Hamilton, nem com os fãs do esporte. Acho que o mais correto seria anular a vitória do Alonso. Tira essa vitória do Alonso. Não tem vencedor naquela corrida, como aconteceu no GP Brasil de 83, se não me falha a memória. Que o Keck Rosberg ganhou aquela corrida em Jacarepaguá e depois teve alguma irregularidade ali com o carro dele e eles. Eu acho que o Keck não ganhou a corrida, acho que ele ficou em segundo, tá? Mas a FIA simplesmente tirou ali o resultado dele. Se você olhar, ele ficou em segundo, na verdade. Não tem vencedor naquela prova. Não tem segundo colocado naquela prova. Tá vazio, porque ele foi desqualificado. Talvez essa fosse a melhor solução para o bem do esporte, né? Já que o Alonso ganhou uma corrida fraudada. Mas essa é a minha opinião, tá bem? Não queria que o Brasil voltasse a ter um campeão na Fórmula 1 dessa forma. E vamos ser sinceros, já faz 16 anos. Não ia ter sabor nenhum esse título, não ia ter sabor nenhum essa vitória. A gente não ia sair nas ruas comemorando, celebrando, como teria sido se o Massa tivesse ganhado ali, né? Na verdade, ele ganhou a corrida, ele fez tudo que ele podia. Mas se o Hamilton tivesse terminado em sexto ou sétimo e o Massa tivesse sido campeão, teria sido muito mais saboroso, muito mais. é, Teria mais sabor esse título, assim, daria pra gente celebrar mais, como uma Copa do Mundo, né? E ganhar agora no tribunal, tanto tempo depois, deixaria, na minha opinião, um gosto muito amargo. E sinceramente, eu acho que o Massa não merece isso. Ele merecia um título na pista, brigando de igual para igual, como foi naquela temporada. Beleza? Mas aí, você concorda, não concorda? O que você acha dessa história toda? Deixa aqui um comentário. Fale para mim o que você entende dessa história. O Massa deve ser campeão, não deve ser campeão? Passa lá em automaistv.com.br, veja esse meu texto sobre essa história e muitos outros. Tem notícias lá de todo o setor automotivo, atualizado todos os dias com as melhores informações do setor. Me siga também no Twitter, no TikTok, no Instagram, no @leoalvesautos. Tá aqui o meu arroba. Me segue lá e vamos bater um papo. Deixa o seu comentário aqui, curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva aqui no canal. E muito obrigado pela sua paciência, pela sua audiência. A gente se encontra em breve em um próximo vídeo. Até mais.